Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito fascinante, que explica como o sagrado, de repente, pode simplesmente aparecer no nosso mundo do dia a dia. O nome disso é hierofania. Sabe aquela sensação de estar num lugar, talvez na natureza, que parece ter uma energia diferente? Ou, quem sabe, de ver um objeto super comum, mas que para alguém tem um significado, nossa, muito mais profundo? Pois é, essa experiência que é tão humana, tão universal, ela tem um nome. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Então, vamos lá desvendar isso. O que exatamente significa essa palavra hierofania e de onde ela surgiu? Hierofania. Olha, a própria palavra já entrega o segredo, né? Ela vem do grego. Hieros, que é sagrado, e phainen, que é manifestar. Ou seja, é literalmente o ato de manifestação do sagrado. E o mais incrível é que qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, uma pedra, uma árvore, pode se tornar um portal para essa manifestação. E olha que curioso, esse não é um termo milenar, não. Quem popularizou essa ideia foi um cara super importante, um historiador das religiões, chamado Mircea Eliade. Ele precisava de uma palavra, sabe? Uma palavra para descrever esse momento exato em que o sagrado se revela, e aí ele criou o termo hierofania. Para a gente entender bem a hierofania, o Eliade propõe uma oposição que é fundamental. Pensa assim, de um lado, a gente tem o mundo profano. O que é isso? É o nosso dia a dia, a rotina, o comum. Do outro lado, existe o sagrado, que é uma realidade totalmente diferente, cheia de poder, de significado. A hierofonia, então, é como se fosse a ponte que liga esses dois mundos. Ok, então, se a hierofania é essa ponte, qual seria a forma mais poderosa, mais universal dela? Isso nos leva direto para um símbolo que aparece em um monte de culturas diferentes. O eixo do mundo, ou em latim, axis mundi. E olha só essa citação do Joseph Campbell, um mestre dos mitos. Ele captura as essências disso perfeitamente. O axis mundi é exatamente esse ponto de abertura que ele fala, sabe? É por ali que a energia vital do sagrado entra e renova o nosso mundo. Então, para resumir a ideia, o Axis Mundi é o centro simbólico do universo. É como se fosse o umbigo do mundo, sabe? O omphalos, como diziam os gregos. É o ponto de partida onde o céu e a terra se tocam e é ali que rola a comunicação entre o mundo dos deuses e o nosso. E o mais legal é ver como essa ideia se manifesta de tantas formas diferentes, né? Pode ser uma coisa da natureza, tipo uma montanha sagrada, uma árvore gigante, uma coluna de fumaça, ou pode ser algo construído, como uma torre, um tótem, a ponta de um templo, uma cruz. No fim, todas essas coisas apontam para a mesma direção, para cima, para uma conexão vertical com o divino. Mas espera aí, a hierofania não acontece só em lugares físicos, não. O sagrado também pode se manifestar por meio de ações, de experiências que, olha só que louco, transformam o próprio tempo. Vamos entender como é que isso funciona. O Mircea Eliade percebeu uma coisa muito interessante. Nas sociedades mais antigas, a galera tinha uma tendência de querer viver o máximo de tempo possível dentro do sagrado, ou pelo menos perto de objetos sagrados. É como se o mundo profano, o dia a dia, sem esse significado todo, fosse meio vazio, sabe? Uma vida incompleta. E foi essa necessidade de estar perto do sagrado que acabou dando origem aos rituais. E o ritual é uma ferramenta, nossa, poderosíssima para isso. Pensa nele como uma espécie de máquina do tempo espiritual. Funciona assim. A pessoa imita um ato que os deuses fizeram lá no começo de tudo, um arquétipo. Ao fazer isso, ela meio que aperta o pause no tempo normal, no tempo do relógio, e é transportada de volta para aquele momento mítico, lá do início. O tempo para de ser uma linha reta e vira um ciclo que se recria o tempo todo. E não é só nos rituais, não. O sagrado se revela de várias outras formas. Pode ser numa experiência mística super pessoal, pode ser através da revelação de textos sagrados, como a Bíblia ou o Corão, ou até no êxtase de um xamã, que, aliás, o Eliade achava que era uma das formas mais antigas de religiosidade que existem. Tá bom, tudo isso é super interessante quando a gente pensa no mundo antigo. Mas e hoje, no nosso mundo moderno, cheio de ciência, de tecnologia, será que ainda tem espaço para o sagrado? Vamos dar uma olhada nisso. O Eliade dizia que a modernidade trouxe para a gente um mundo que ele chamava de dessacralizado. Um mundo que aparentemente está vazio de mitos. Só que a busca humana por um sentido maior, por algo que transcenda o dia a dia, isso não sumiu. Muito pelo contrário. Parece até que em tempos de crise, de incerteza, essa busca fica ainda mais forte.
E o assunto continua super relevante, inclusive no meio acadêmico. Basicamente, existem 3 jeitos de estudar isso. Tem a fenomenologia, que foca na experiência pessoal, subjetiva de cada um com o sagrado. Tem a hermenêutica, que vai analisar como o sagrado aparece nos textos, nos símbolos. E tem a teoria crítica, que já vai questionar como essa ideia do sagrado é usada nas relações de poder da sociedade. No fim das contas, a grande sacada de entender a hierofania é que ela nos ajuda a ver um fio que conecta tudo, sabe? Um fio comum nessa tapeçaria imensa e super complexa que é a experiência religiosa da humanidade. É um convite para a gente ter um respeito ainda maior pelas 1001 formas surpreendentes que as pessoas encontram o sagrado em suas vidas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se a manifestação do divino pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, no nosso mundo de hoje, onde será que o sagrado se manifesta? Talvez a resposta esteja bem mais perto do que a gente imagina.